A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, com muito pesar no meu coração, você acabou de saber a notícia que os Estados Unidos atacou as usinas nucleares no Irã. 3. Isso é algo muito sério e eu quero poder colocar aqui um vídeo falando sobre a fala do presidente Donald Trump e também de um jornalista aí muito conhecido nos Estados Unidos, a Fox News, a CNN também tem falado algo sobre isso. Eu quero que você acompanhe, logo depois eu vou falar algo a respeito de tudo isso. Quem me acompanha no canal do YouTube, eu gravei um vídeo na Alemanha falando sobre a Terceira Guerra Mundial, que Deus tinha falado comigo por sonho, que isso brevemente ia acontecer. E agora, 6 meses depois, você vê os Estados Unidos entrando na guerra ao lado de Israel contra o Irã. Isso é muito sério. Então me acompanhe no vídeo de hoje, que é muito importante. Desde já, se inscreva aqui no meu canal e dá um like no vídeo e veja esse vídeo até o final, porque ele é muito importante. Acompanhe agora a fala do presidente dos Estados Unidos. Logo após, vou falar algo sobre esse acontecimento. Obrigado. Há pouco tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques de precisão em larga escala contra as 3 principais instalações nucleares do regime iraniano, Fordo, Natanz e Esfahan. Todos ouviram esses nomes durante anos, enquanto eles construíam esse empreendimento terrivelmente destrutivo. Nosso objetivo era a destruição da capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e a interrupção da ameaça nuclear representada pelo maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Nesta noite, posso informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, agora deve buscar a paz. Se não o fizerem, futuros ataques serão muito maiores e muito mais fáceis. Durante 40 anos, o Irã tem dito: morte à América, morte a Israel. Eles têm matado nosso povo, arrancando seus braços, arrancando suas pernas com bombas à beira da estrada. Essa era a especialidade deles. Perdemos mais de 1000 pessoas e centenas de milhares em todo o Oriente Médio e ao redor do mundo morreram como resultado direto do ódio deles. Em particular, tantos foram mortos pelo general deles, Qassem Soleimani. Decidi há muito tempo que não deixaria isso acontecer. Isso não vai continuar. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma equipe jamais tenha trabalhado antes e avançamos muito para eliminar essa terrível ameaça a Israel. Quero agradecer ao exército israelense pelo excelente trabalho que realizaram e, mais importante ainda, quero parabenizar os grandes patriotas americanos que pilotaram aquelas máquinas magníficas esta noite e todo o exército dos Estados Unidos por uma operação como o mundo não via há muitas décadas. Espero que não precisemos mais dos seus serviços nessa função. Eu espero que sim. Também quero parabenizar o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Hazinkar, um general espetacular, e todas as brilhantes mentes militares envolvidas neste ataque. Dito isso, isso não pode continuar. Ou haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos 8 dias. Lembrem-se, ainda há muitos alvos restantes. O de hoje à noite foi de longe o mais difícil de todos e talvez o mais letal. Mas se a paz não vier rapidamente, iremos atrás desses outros alvos com precisão, rapidez e habilidade. A maioria deles pode ser neutralizada em questão de minutos. Não há exército no mundo que pudesse ter feito o que fizemos esta noite, nem de perto. Nunca houve um exército capaz de fazer o que aconteceu há pouco tempo. Amanhã o general Kane e o secretário de Defesa Pete Hegseth darão uma entrevista coletiva às 8 horas no Pentágono. E eu quero agradecer a todos e em especial a Deus. Quero apenas dizer que amamos você, Deus, e amamos nossos grandes militares
proteja-os. Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe Israel e Deus abençoe a América. Muito obrigado. Obrigado. Este é um alerta da Fox News. Notícias do presidente dos Estados Unidos de que houve um ataque dentro do Irã. Há poucos instantes, o presidente Donald Trump publicou no Truth Social: concluímos com muito sucesso nosso ataque a 3 instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano. Mais uma vez, isso vindo do presidente Donald Trump. Uma carga completa de bombas foi lançada no principal alvo, Fordow. Todos os aviões estão retornando em segurança para casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. Agora é o momento para a paz. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Mais uma vez, isso foi dito há apenas alguns segundos pelo presidente Donald Trump no Truth Social, sugerindo que aqueles bombardeiros B-2 que talvez estivessem a caminho podem estar por trás disso. Teremos mais detalhes sobre esses 3 locais que o presidente disse que foram atacados dentro do Irã. Isso acontece depois de dias de negociações para tentar levar o Irã à mesa de negociações. O presidente dos Estados Unidos disse que teria que ser uma rendição incondicional, afirmando que o enriquecimento teria que parar. Ouvimos das negociações na Europa que isso não estava sendo aceito pelos iranianos, que eles não iriam parar de enriquecer urânio. Havia a ideia de que isso poderia durar até 2 semanas, já que o presidente disse que decidiria dentro de 2 semanas. No entanto, 2 dias estão dentro de 2 semanas. E agora, notícias do presidente Donald Trump de que esses ataques aconteceram. Novamente, é interessante que 3 locais tenham sido atingidos por bombardeiros do EUA, e mais informações sobre os alvos exatos e quais bombas foram usadas ainda serão divulgadas. Esperamos que a GBU-57, a Bunker Buster, a bomba de penetração maciça, possa ter sido uma das utilizadas. Fordow é uma instalação nuclear dentro do Irã que fica aproximadamente a 800 metros de profundidade sob uma estrutura semelhante a uma montanha rochosa, que dizem ser o local de grande parte da capacidade de enriquecimento. Isfahan é considerada uma instalação de armazenamento de urânio enriquecido e Natanz é outra parte das instalações nucleares. Eles possuem várias dessas instalações espalhadas pelo Irã. Há muito tempo é descrito como um esforço muito difícil e trabalhoso atacar esses locais nucleares, mas os Estados Unidos, pela primeira vez, lançaram um ataque dentro do Irã. Mais uma vez, o presidente dos Estados Unidos afirmou que todos os aviões já saíram do espaço aéreo iraniano. Os bombardeios continuam sendo realizados pelos israelenses dentro do Irã, enquanto esse confronto entre Israel e Irã já dura cerca de 2 semanas. Esperamos ouvir mais sobre essa operação, não apenas do Pentágono, mas talvez também da Casa Branca, embora a Casa Branca, nesta tarde, ou melhor, nesta noite, tenha decretado um silêncio, ou seja, ninguém falará depois disso. Isso pode estar mudando agora. Obviamente temos essa publicação no Truth Social do presidente Donald Trump. Povo de Deus, continuando aqui o vídeo, vocês acabaram de assistir as palavras do presidente dos Estados Unidos, desse jornalista, falando na Fox News, mostrando as imagens para você do ataque possivelmente ali que aconteceu nos Estados Unidos, das bombas. Nós sabemos, segundo o presidente americano, Donald Trump, que ele era o único exército no mundo que poderia fazer um ataque como esse, através dos seus aviões, chamado B-2, para poder lançar aquela bomba que penetra várias dezenas de metros na profundidade da Terra, para poder alcançar as usinas nucleares do Irã, nesses 3 locais.
E podemos ver também, irmão, que é algo muito, muito, muito sério mesmo. Isso aqui não é algo de sensacionalista, não. É o que aconteceu de fato. Trump disse que eles tinham que se render, porém, ele não levar a sério, quem sabe, o Irã. Ele deu 2 semanas, mas sabemos que depois de 2 dias, isso lamentavelmente aconteceu. Eu não sou a favor de guerra, eu não aprovo a morte de pessoas inocentes, que sofrem, porém a Bíblia diz que no fim dos dias, nos últimos dias, se levantaria nação contra nação, reino contra reino. E você viu, meu irmão, que está acontecendo no mundo isso. O que está acontecendo, pastor Leandro? É o cumprimento da palavra de Deus, irmão. A Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia diz que haveria, nos últimos dias, essa guerra que está acontecendo. Começou com a Rússia e a Ucrânia. O Irã com Israel. Desde 7 de outubro, que vocês viram o que aconteceu com a entrada do Hamas em Israel, matando vários inocentes. A Israel entra em Gaza e começa essa guerra de vários dias, e depois o Irã agora entrando, guerreando com Israel. Recentemente teve aí a reunião na Suíça para poder trazer paz aqui na Europa. Porém, meus irmãos, foi inevitável, através de relatos, de palavras. É sério isso que está acontecendo. Nós sabemos, irmão, quem acompanha as notícias e os jornais sabem que o Irã é um regime totalista, é um regime muito, muito terrível, que eles querem a aniquilação do povo de Israel. Eles querem destruir Israel. E os Estados Unidos apoiam Israel. Por isso também que eles também odeiam os Estados Unidos. E nós sabemos que o Irã falou que se os Estados Unidos entrassem nessa guerra, algo terrível ia acontecer também nos Estados Unidos. Trump não teve medo. Ele é um homem forte, pulso forte, e ele sabia que haveria coisas erradas ali nessas usinas, e ele realmente deu a ordem do ataque, e nós sabemos o que aconteceu. E agora, o que vai acontecer? Irmão, é uma guerra. A guerra já está acontecendo. E Deus me mostrou isso há muito tempo atrás, irmão. 6 meses atrás, que isso ia acontecer. Só não vê quem não quer, meu amigo. Só não vê quem não quer. Você tem que entender que esses dias finais prova o que a Bíblia garante há muito tempo atrás. Quando Ciro ele entra para destruir a Babilônia, o profeta Isaías tinha falado sobre ele há 150 anos atrás. Daniel, ele vê a entrada da Grécia, irmão, de Alexandre o Grande, do Império Grego. Ele vê que ia acontecer todos os acontecimentos. Jeremias, ele profetiza que devido ao pecado de Israel, que a Babilônia, uma nação do norte, ia destruir o templo de Salomão, ia acontecer, e aconteceu. Jesus profetizou a destruição do templo. Nós sabemos que através do general Tito de Roma, depois do ano 70, depois de Cristo, houve a destruição do terceiro templo de Herodes, foi destruído Israel. E depois nunca mais Israel teve um templo de pé. Irmãos, por isso que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra quando ele olha para o templo, ele vê, vocês fizeram da minha casa, casa não de oração, mas casa de ladrões. Eles fizeram comércio dentro de Jerusalém. Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Meu irmão, mas haveria um reino que dominaria sobre todos os reinos, que é o reino de Jesus. Mas até lá, haveria guerra nas nações, como está acontecendo hoje. E hoje, o palco está nos Estados Unidos, Israel, o Irã, aqui na Europa, a Ucrânia, a Rússia.
O que vai acontecer agora? Como a China vai reagir? As palavras do Putin, eu vi na CNN que ele fala que se os Estados Unidos entrar na guerra, poderá acontecer a iminente terceira guerra mundial. Meu irmão, isso é muito sério. Para mim, segundo tudo que está acontecendo, desde o dia que a Rússia entrou na Ucrânia, ali se deu o início, para mim, a terceira guerra mundial. Aí depois você vê o Irã atacando Israel, tirando vidas inocentes, atacando hospitais, e a retaliação também de Israel contra Gaza e contra o Irã, você vê que os inocentes morrem. Sofre os inocentes, meu irmão. A minha oração é: Senhor, guarda os inocentes, guarda o teu povo que está sofrendo. Enquanto isso, nós, a igreja, tem que fazer o quê, irmão? Orar, clamar a Deus por misericórdia, para Deus proteger crianças inocentes, porque é triste o que está acontecendo no mundo, meu irmão. Mas a Bíblia tem que se cumprir, a palavra de Deus tem que se cumprir. Isso é triste, meu amigo, porque o que podemos fazer agora? Só pedir a Deus a misericórdia, irmão. Porque o juízo de Deus sobre a terra tem que acontecer. A Bíblia diz que os cavaleiros do Apocalipse iam chegar na terra, que a taça do Apocalipse ia cair sobre a terra, as trombetas iam tocar. Tudo está acontecendo, meu irmão. Só não vê que não quer. A Bíblia está se cumprindo a cada dia. Isso mostra que Jesus, irmão, está olhando para o mundo, para o governo, está olhando para a terra. Se Trump deu um ultimato para Irã, para eles pararem, se eles não pararem, ele ia atacar. Se esse homem, um homem de carne e osso, dá uma ordem dessa, e ele agora lança isso, nesse sábado para domingo, quanto mais Deus, irmãos, quanto mais as palavras de Deus. Olha o Apocalipse, veja o que Jesus disse, o que os apóstolos escreveram, que nos últimos dias nação contra nação se levantaria, haveria fome, guerra, terremoto, enquanto isso nós estamos distraídos. Nós estamos, irmão, dormindo. Estamos atacando a igreja contra a igreja. Eu quero gravar um vídeo falando sobre casamento. Nós vimos uma triste notícia de uma cantora gospel que depois de 20 anos se separou. E tá acontecendo isso, irmão. Escândalo nas igrejas de líderes. Mas hoje é sobre a guerra. E a guerra é um dos sinais da volta iminente de Jesus. Igreja, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Muitos dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Outros acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Antigamente eu acreditava que a igreja não passaria, mas, irmão, hoje, depois de estudar a Bíblia, eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação, sim. Sabe por quê? Assim como, porque Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Seria semelhante como no dia de Sodoma e Gomorra. Você viu o que aconteceu? Houve fogo do céu e destruiu aquela cidade. Noé passou pela tribulação, mas Deus o guardou. Seria semelhante como o povo do Egito, que teve as pragas, mas eles viram tristes acontecimentos. E hoje, irmão, olha os sinais, igreja. Meu irmão, estude a Bíblia e veja tudo o que está acontecendo. Será que isso não é o sinal de Deus? Deus não é o autor do mal. Deus não deseja a morte de inocente. Tudo isso está acontecendo. A guerra, a fome, a destruição é por causa da desobediência do homem perante o Criador. Diante do Criador, eles não querem Deus, irmão. As pessoas rejeitam a Deus. E por rejeitarem a Deus, por se afastarem do Criador, os homens estão se matando uns aos outros. É o que acontece em Israel desde o seu nascimento. Desde as histórias bíblicas até hoje, Israel está em guerra. E hoje, agora, nos nossos dias, na nossa geração, irmão, é tempo de orar, de clamar, de buscar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ore, busca a Deus. Você que está afastado do Senhor, eu recomendo você se arrepender. Eu recomendo você buscar a Deus. Se você que está decepcionado com a igreja,
Então, ore em casa, busque a Deus em casa, busque um grupo de pessoas, ame a Deus, porque, meu irmão, não haverá desculpa quando chegar o dia da morte e no dia da volta de Cristo, o retorno de Cristo, que está muito, muito breve. Jesus disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra o Ocidente. Será como a vinda do Filho do Homem, será como o ladrão durante a noite, que ninguém sabe a hora, assim será a vida de Jesus. Mas a guerra está iminente. Não sei o que vai acontecer, eu só sei que eu vi isso, vejo meus vídeos do mês de dezembro, gravei 3 vídeos falando sobre isso, meu irmão. É muito, muito sério, igreja. Vocês que me acompanham aqui no YouTube, por favor, leiam a Bíblia, ore mais, ame a sua família, fique junto das pessoas que você ame. Não sei o que vai acontecer, meu irmão, mas se você vê de bomba serem lançada, ou uma bomba nuclear, ou uma bomba seja qual for, não fica surpreso não, ok? Muitos homens de Deus estão alertando sobre isso. Eu não sou o primeiro nem o último. Deus está usando seus filhos, seus servos e os seus profetas com uma única intenção de levar o povo ao arrependimento. É o meu desejo, principalmente daqueles que estão dormindo, cocheando entre 2 pensamentos, que estão afastados de Deus. O meu desejo é que você volte rapidamente para Jesus e fique perto da sua família, meu irmão, porque a qualquer momento algo terrível poderá acontecer nesses dias, nesses acontecimentos lamentáveis. Que Deus te abençoe com esse vídeo. Você que gostou desse vídeo de hoje, você possa inscrever no meu canal, comentar também o que você acha sobre esse ataque dos Estados Unidos no Irã, sobre a guerra que está iminente para chegar. O que os jornais falam sobre isso é algo terrível, mas eu quero o seu comentário também, que você possa compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever no meu canal e dar um like. E que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, fique em vigilância, em oração, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Amém?